leigos mais formados, capazes de intervir na sociedade, bispos próximos e capazes de acolher todos e de mudar estruturas sempre que for necessário. Caminho conjunto de todos numa igreja mais ministerial, onde todos cabem e todos são corresponsáveis. A Igreja, povo de Deus, é um conceito do Concílio Vaticano II, que urge aprofundar. Desde o início do pontificado, Francisco, o Papa do outro lado do mundo, habituado a uma igreja pobre, com menos pompa e se calhar muito mais circunstância, tem procurado sublinhar esta matriz ao desejar que se saia da sacristia, se possa ir ao encontro das periferias, das fragilidades, quaisquer que elas sejam, e se possa ajudar a tratar das feridas. E esta saída deve ser da estrutura eclesiástica, mas também de todos nós que nos dizemos cristãos. Em cima da mesa está, por isso, um sínodo sobre a sinodalidade. Toda a Igreja está convocada com calendários e propostas concretas de abordagem. Nos Açores estamos neste caminho há pelo menos 3 anos. Primeiro analisamos o nosso contexto político, social e eclesial. Depois refletimos sobre nós próprios e agora queremos sair ao encontro dos outros. No fundo, são muitas palavras para dizer o essencial: proximidade, escuta, corresponsabilidade, no fundo, evangelização. Francisco Maduro Dias, historiador, é o responsável pela Comissão Diocesana Justiça e Paz, que por definição é um organismo da Igreja muito atento aos sinais dos tempos. Um outro desafio proposto pelo Concílio Vaticano II. 3 anos depois desta dita caminhada sinodal, consegue sentir que haja assim aquela espécie de empolgamento, de adgiornamento, como dizem os italianos, entre católicos neste processo? Custa dizê-lo, mas não. Eu penso que isso resulta da própria Igreja, instituição, organização que está institucionalizada e solidamente implantada no território das ilhas. Não digo nas pessoas, mas estou a falar no território. Há marcas no território, há marcas no chão, há marcas na paisagem. Nós não conseguimos passear nas ilhas sem perceber uma igreja que existiu e que existe e que está instalada. Agora, a sensação que eu tenho é mais uma sensação de mútua dúvida, de mútuo respeito, de demasiada delicadeza. Eu não consigo ter as palavras certas para isto. Eu sinto que às vezes o sacerdote, quando vai para o ambão, tenta fazer uma homilia que eu costumo dizer, e já disse a alguns, uma homilia redonda, que fique bem em qualquer circunstância, que não magoe ninguém, mas que também, na maioria das vezes, não aponta nada. Quando a gente sai com a certeza que não fomos magoados, e o sacerdote provavelmente também fica feliz, porque transmitiu o que devia dizer, mas sem afetar. Isso é uma primeira ideia. E a segunda é a nossa, que é uma ignorância cada vez maior. Eu às vezes, eu só consigo falar muitas vezes por exemplos. Quando eu pergunto a gente, por exemplo, porque é que uma imagem de São Pedro tem a cruz invertida, nem o sacerdote alguma vez explicou, nem as pessoas alguma vez se questionaram sobre isso, nem depois perguntaram o que é que aquela imagem ali queria dizer a eles que estavam ali a assistir à missa naquele dia. Ora, o que eu quero dizer com isto é que esta história de nós caminharmos em conjunto, para já, é uma sensação que eu tenho como leigo, acho que tenho que o dizer, que é, não, os senhores padres são muitas vezes formados para serem líderes, devem ser líderes ouvindo a comunidade, mas são formados para serem líderes. Ou seja, ouvir não significa nem sequer, pode significar respeitar a opinião, mas não significa muitas vezes escutar, por exemplo. Como? Escutar, que poderia ser um sinónimo, mas não é exatamente a mesma coisa. Exato. Escutar, ouvir. Quer dizer, porque é muito o liderar. Porque, no fim, mas isso é uma coisa que começa na formação, devo dizer. Eu já dei aulas isto é muito pessoal, mas já de ser o que for.
Eu já dei aulas no seminário e uma vez fiquei espantado porque estava a assistir ao esforço que estava a ser feito para recolocar o seminário no centro da comunidade e fazer com que as pessoas percebessem essa comunidade e fazer com que os alunos... E uma vez disse-lhes, vocês desculpem uma coisa, porque vocês, em oratória... a gente não tem oratória. Vocês têm retórica... Vocês têm alguma formação que vos diga a organização de um discurso, aquela história da definição do título, depois o desenvolvimento, depois a tese e a antítese, depois a conclusão e depois as palavras finais que nos empurrem para a porta fora, para sermos, pelo menos naquele quarto de hora a seguir, um bocadinho melhores? Não. Eu devo dizer e digo aqui, eu disse de caras a eles, vocês desculpem, uma religião que se baseia na palavra, que teve que ir buscar muitas vezes recursos estéticos a todas as outras religiões, porque não tinha a palavra, e vocês não têm um treino para serem capazes, até os presidentes da República, até os presidentes dos Estados Unidos têm treino comunicacional para serem capazes de perceber onde pôr as mãos, onde falar, quais são os silêncios, etc. Bom, hoje já estamos um bocadinho mais avançados nessa matéria, penso eu, e aliás eu lembro-me sempre de uma afirmação do padre António Rego, que uma vez pregando justamente a sacerdotes, dizia, citando um dominicano, penso eu, um frade dominicano, que um sacerdote, para fazer uma boa homilia, tem que ter de um lado o Evangelho e do outro o jornal na mão, o jornal do dia. Fabuloso! Portanto, se calhar encurtávamos caminho para além da oratória, da retórica, teríamos que acrescentar o jornal, ler o jornal e perceber em que contexto é que estamos. Ora, o sínodo convida-nos justamente a isso. E nós levámos 2 anos, e aqui o levámos não tem um sentido pejorativo, tem um sentido construtivo, que é, há 2 anos que andamos a tentar perceber onde é que estamos e porque é que estamos aqui. E os resultados não são os mais animadores. Nós estamos numa sociedade que viva um ambiente de alguma cristandade nos Açores, muito por via da religiosidade popular. É uma sociedade que já tem traços de secularismo muito grandes e depois, em segundo lugar, também somos cada vez menos. Não é que a quantidade faça a qualidade, pegando nas palavras que há bocadinho dizia, que se calhar nós vamos lá à igreja, ouvimos e até não escutamos e não compreendemos, mas a questão é esta: como é que nós podemos passar a esta terceira fase, neste terceiro ano de sínodo, em que queremos sair, mas sair para onde, com o quê e com que instrumentos? O que é que devem fazer os leigos? Por exemplo, nesta caminhada sinodal, o que é que nós somos chamados a fazer? Pois já vamos aos padres e aos senhores bispos. Olha, eu vou-lhe dizer aquilo que já disse várias vezes noutras circunstâncias, provavelmente estes microfones. Eu tive a melhor experiência que se pode ter quando se é aluno universitário e se está numa altura de dúvida. Eu fiz parte de um movimento chamado Oasis. E o movimento Oasis tinha um homem que morreu há pouco tempo, no Porto, o Padre Carlos, e ele dizia muitas vezes: vocês não têm que saber muito, vocês têm é que ser, no momento certo, diante daquele grupo, aquilo que falta para aquele grupo, em vez de se destruir, se construir, em vez de andar a dizer mal uns dos outros, perceber onde é que pode. Vocês têm que ser um oásis no meio do deserto. Para já eu penso, mas isto é, eu volto a dizer, penso que é nós precisávamos de saber mais, e partindo do princípio que todos nós temos muita coisa a fazer, as homilias poderiam ser, e tem melhorado. Nota-se claramente que existe documentação que circula entre os sacerdotes na preparação das homilias, a gente percebe que há um esforço, mas eu lembro-me de um padre, que foi o meu padre de religião e moral, que era o padre Lima, o cônigo Lima, aqui muita gente saberá, porque ele foi padre, foi professor de religião e moral no Liceu de Angra durante décadas,
Os 12 em que ele pecados de dizia, Jerima. ele dizia, o que eu vejo aqui é uma interpelação. Às vezes eu ficava farto porque todas as homilias dele tinha a palavra interpelação. Mas pronto, cada um tem os seus bordões, eu terei os meus. Claro. Mas eu iria uma interpelação muito forte sobre o que é que eu tiro daqui para a minha semana. Ora, recuperando esta tal história do Padre Carlos e dessa relação do Oásis, era muitas vezes, eu procuro fazer isso, mas acho que devia haver um esforço maior, e o facto de eu procurar não quer dizer que os outros devessem, mas eu acho que é por aí. Quer dizer, primeiro, eu acho que os sacerdotes deviam ser mais capazes de efetivamente atualizar aquela tal frase fantástica que aparece em muitas homilias, o que foi dito há 2000 anos, o que foi dito depois há 500, há 800, há sei lá. Porquê é que a gente gosta do Padre António Vieira? Porque o António Vieira pega nas coisas e as coloca ali, naquela realidade do século XVII. Pronto. E agora eu pergunto a um sacerdote do século XXI, não é só dizer que a gente tem que tomar cuidado com os passarinhos porque a questão da ecologia ou das alterações climáticas é... E nem é essa história de sair atrás, porque há muito pobrezinho, que a gente já sabe, já está lá, os ricos em espírito e os pobres em espírito. Há muito pobrezinho que é rico em espírito e que quando a gente chega ao pé dele e diz atenção, pensa nisto ou pensa naquilo, ele só está preocupado e aborrecido porque a outra pessoa tem um carro e ele não tem. Portanto, há um desprendimento que faria com que a pessoa se agarrasse mais ao seu próprio interior e fosse capaz de se disponibilizar, que nem sempre é fácil, porque a nossa cultura é toda uma cultura do ter, é toda uma cultura do comparar-me com o vizinho. Mas eu diria, para tentar ser construtivo, acho que, por um lado, os sacerdotes deviam ser mais capazes, não estou a dizer que não façam esforço, não estou a dizer que não queiram, mas ter o jornal na mão e perceber o que se passou hoje, até que ponto é que é semelhante a algo que eu posso ir buscar um exemplo, algures, nas escrituras, algures onde cai. E nós devíamos ser incentivados e liderados por essas pessoas, procurando simplesmente ser, e eu repito, o tal oásis no meio do grupo. Quer dizer, eu lembro-me, eu tive um jornalista, um colega seu, que me disse uma vez que eu estava a escrever e ele disse-me, olha, quando se escreve, tu quando escreves, às vezes terminas a subir, às vezes terminas a descer. E eu perguntei-lhe, mas o que é que tu queres dizer com isso? Olha, a resposta dele foi simples. Toda a gente sabe que o mundo está uma grandíssima porcaria, que há muita coisa que está mal e que há asneiras de todos os lados. Não vale a pena gastar papel, nem vale a pena tu escreveres, nem vale a pena pedires a alguém que já está triste depois de uma semana inteira que leia o teu escrito de fim de semana a perceber que efetivamente está tudo mal. Se ele já viu. Se tu queres fazer alguma diferença, podes analisar o que tu quiseres, mas termina com uma proposta concreta, com uma ideia concreta, com um foco de luz. É isso que essa pessoa precisa para aguentar a próxima semana das asneiras que vão acontecer. E aí tu ajudaste-o a ser um ser humano mais feliz naquele bocadinho. E tu fizeste a tua parte. Isso se chama profecia. Faltam profetas, falta o caráter profético na igreja e na mensagem da igreja para se tornar o tal oásis de esperança, que no fundo é aquilo que também Jesus pregou. Sei lá, eu continuo a ir à missa, continuo a ir à espera de ouvir de vez em quando. Mas às vezes sou eu que tenho que fazer a busca e o escavar no meio daqui tudo que está a ser dito. O que é que eu tiro daqui para mim? Mas sim, é ler e as escrituras numa mão e o jornal na outra. É o cotidiano. Esse cotidiano tinha que ser mais... nós tínhamos que ser oásis, nós tinha esta sinodal. Eu penso, há uma coisa, já agora, que penso que é muito importante nisto, é que, e eu estava a pensar nisso antes desta entrevista, esta questão do Vaticano II e falar no povo de Deus e falar na missão de cada um, eu acho que nem certos sectores da Igreja, nem a maior parte dos
dos leigos que praticam, perceberam até que ponto é que isso é revolucionário. Porque até meados do século XX havia os senhores que sabiam e os que assistiam. Eu sou do tempo em que ia com um terço, a missa era dita em latim e pronto. E os seus padres estavam a rezar. Até há igrejas que têm uma parte que fecham, que há a parte lá da frente e a parte de cá. Felizmente o Papa Francisco já deu um passo importante também nesse aspecto. Não, o problema para mim não era da Sim, arquitetura. sim, sim, sim. O problema para mim não é da arquitetura. Sim, eu também não estava a falar da arquitetura, estava a falar mais do rito propriamente dito. Sim, mas a questão é, mesmo que seja em latim, perceberem a beleza do que era. Eu conto-lhe uma historieta, provavelmente, que foi um dia meu pai estava, ele contava-me isso muitas vezes, porque ele era um bocadinho contra o desaparecimento do latim, mas eu percebi porque é que era, mas é evidente que, sei lá, um dia, aqui na sede de Angra, ele assistiu à Segunda Guerra Mundial, entram 4 ingleses militares fardados pela igreja dentro. E as pessoas ficaram um bocadinho receosas. Caramba, o que é que estão a fazer aqui estes ingleses? E de repente eles tiraram da bolsinha de trás o seu livrinho, que já tinham aqueles livrinhos que numa parte era em inglês, noutra parte era em latim, como nós já havia em português, uma parte em português e uma parte em latim, e responderam em latim e estiveram a assistir à missa. O meu pai dizia, eu percebo que agora seja melhor para as pessoas daqui perceberem, mas essa questão de tu ires à missa em Washington ou ires à missa em Tóquio e haver uma língua comum que nos faz sentir todos um grupo, isso desaparece. Eu não me queixo. O que eu me queixo é desta este esforço Da linguagem, não da língua, mas da linguagem. Este esforço proposto pelo Papa Francisco, que é um indivíduo de uma... Ele tinha que ser só um jesuíta, que faz um cruzamento brutal com o nome Francisco, é que seria talvez capaz de ser a pessoa certa neste momento para a tal enculturação, que no fim de contas o que ele quer é o ir à cultura de cada um e acrescentar aquele pedacinho que cristianize essa cultura, em vez de dizer vocês têm que apagar tudo e fazer algo novo. Mas para isso é preciso que nós tenhamos tempo e capacidade de escuta, tenhamos tempo e capacidade para sermos próximos. Se calhar para falarmos menos e ouvirmos mais. Concorda com isto? Acha que se calhar é isto que nos está a faltar, e quando eu digo nos está a faltar, não é um plural majestático, é um plural real, porque fazemos parte do tal povo de Deus que não é suficientemente testemunho para cativar outros e mostrar-lhes que, tal como nós sentimos, também eles podem sentir a alegria do Evangelho e a alegria de terem Jesus Cristo nas suas vidas? Quando eu ouço as que estão a escutar, eu que sou um falador tremendo, às vezes não escuto, reconheço isso. Agora há uma coisa que quando eu me desculpo às pessoas, e eu estou a falar em eu, porque enfim, é eu que eu vejo ao espelho todos os dias, quando uma coisa é escutar, outra coisa é interiorizar, outra coisa é depois de escutar e de interiorizar, misturar com o que temos cá dentro e darmos alguma coisa ao outro. A questão não é escutar o outro. A questão é perceber que o outro é tão relevante como nós, que não é só o escutar, não sei se me está a perceber o que é que eu quero dizer, o outro, sem o outro eu era menos, sem os outros eu era menos. O que é que eu posso dizer? Eu fico contente quando, mesmo contra algumas das coisas que eu estava a pensar, eu consigo fazer com que a outra pessoa suba 2 degraus naquilo que me estava a dizer e faça melhor e diga melhor. Acho que nós temos, isso é uma coisa muito importante no mundo contemporâneo, penso eu, nós estamos demasiado centrados no eu, no meu direito, no meu poder, na minha capacidade,
É egoísmo. Eu tenho o direito a ser. As mulheres têm o direito a ser. Os jovens têm o direito a ser. Cada um tem o direito a ser. E quando é que todos Portanto, nós temos direito a ser? Eu acabo por olhar para mim, em vez de perceber que eu devia, mas cada um devia ser instrumento para que o outro fosse. E no momento em que a gente inverte, nós acabamos por... que dá uma alegria tremenda, dá uma alegria brutal quando a gente está ao pé de alguém e a pessoa está ali a tentar fazer uma coisa e a gente dá uma ajudinha, ou até diz, olha, desculpa, mas isto que estás a dizer está errado, mas eu penso que o que estás a dizer é isto. E a gente diz, e de repente vê um sorriso abrir naquela cara. Eu fico feliz. Eu chego a casa feliz quando consegui que mais duas pessoas fossem de outra maneira. E isso é que eu penso que é uma parte deste espírito da sinodalidade, ou seja, eu tenho um modelo que é Cristo, tenho um modelo de pensamento, de ideias, que é o cristianismo, e de agir no mundo, e esse meu modelo de agir no mundo, eu todos os dias tento ver onde é que eu posso, servindo-me daquilo, melhorar um bocadinho o mundo que tem à minha volta. Mas há algo que aí eu sinto, e nós estamos a discutir a questão da Igreja. A Igreja instituição tinha que saber mais, saber melhor, pegar no acervo de recursos humanos, que são as pessoas que ainda vão à Igreja, instituição, e suavemente dar-lhes mais força. Bom, é para isso também que serve o tal caminho junto, não é? Aquilo que eu dizia no início de uma igreja mais ministerial, em que cada um tem o seu carisma, tem a sua vocação e pode atuar. Na realidade, aquilo que vemos é que depois, na prática, ninguém quer abdicar do seu bocadinho de poder. É isto que está a dificultar. É isto que está a dificultar. É estranho porque a gente ganha mais poder quando ajuda os outros. Eu acho. Achamos os dois, mas na realidade, depois na prática, não é bem isso que nós assistimos. Não, porque por isso é que quando eu falava do egoísmo, tinha a ver com isso. A pessoa centra-se em si e não percebe que cresce quanto mais consegue ajudar os outros a crescer. É dramático, porque acho que é evidente, quer dizer, quando a gente ajuda os outros, não é ajudar, quando a gente percebe a singularidade de cada um, até os problemas de cada um, às vezes as pessoas dizem, parece mentira porque tu perdoas demasiado. Eu não perdoo, nem tenho que perdoar, o coitado está diante de mim, pelo simples facto de estar vivo, depois destas vidas impressionantes que muitas pessoas têm, que nos dizem. Eu não tenho nem sequer que ter misericórdia nem nada, eu tenho simplesmente que perceber que é um ser humano que está diante de mim e que se eu puder ajudar a continuar a ser um ser humano e um bocadinho melhor e mais satisfeito, eu já fiz bastante. E pronto, e agora vamos em frente. Ele ageniou, fez porcaria, não devia ser assim. Epá, eu sei lá o que é que está dentro da cabeça de uma pessoa quando ela faz uma asneira. Em pedagogia... E aí eu lembro-me do ninguém te condenou. Quer dizer, mas por isso é que eu Nem estou a a mulher dizer... adulta. Nem a mulher adulta. Quer dizer, ninguém te condenou. Portanto, quem sou eu para estar a condenar o outro? Eu não estava dentro dele para saber, naquele momento de cobardia dele, em que ele fugiu ou em que ele não fez, sei lá o que é que passou para a cabeça dele. Eu posso ajudá-lo a sair do fosso em que ele próprio se colocou muitas vezes para ele ser mais. Mas há uma coisa que eu acho que é muito importante aproveitar este sítio para dizer. Mais do que o respeito pelo direito de cada cristão a ser pelo direito de cada cristão a ser também ministro, é fazer com que a própria Igreja instituição faça com que cada cristão perceba como é que pode exercer esse ministério na comunidade, no seu dia a dia. Não é só aquela frase de dizer olhem para os evangelhos, leiam, percebam e usem como inspiração no vosso dia a dia. Portanto, falta uma formação orientada. Isso. E aí provavelmente até o nosso seminário com reciclagem de sacerdotes, que é um programa que eles têm este ano, parece-me, relacionado com a reciclagem, não é reciclagem, mas é formação permanente de sacerdotes. Formação permanente do sobretudo para os mais novos. Acho que sim, acho que será por aí.
Talvez. Uma das coisas que de facto é impressionante é assistir a uma secularização. E o que é dramático para mim não é a secularização, ou por outra, não vou dizer que há secularização. É até que ponto é que as pessoas convencidas dessa secularização depois se agarram a pseudo-religiões que têm a ver com a ecologia, com o amor dos animais, com uma série de sei lá o quê, há imensas alternativas. Mas a Europa efetivamente está num momento de busca de si própria. E essa busca de si própria com a matriz cristã que a Europa tem, isso é a minha opinião, pessoal, acaba por colocar a própria Igreja numa complicação. O ir buscar um Papa ao outro lado do mundo, penso que é sintomático. E é uma coisa que a Europa tem que perceber, que é a maré enchente e há a maré vazante. E a maré enchente a gente chega lá e a maré vazante a gente recebe, a água sai e a água entra. E neste caso o que eu estou a ver é que de facto, e muito bem, não faz sentido falarmos de comunismo e falarmos de uma religião universalista e etc. E depois acharmos muito estranhos ter africanos, ter sul-americanos, ter chineses, ter. Bom, isso é o resultado do êxito. Agora, o ato de gentios, sim, talvez. Eu tenho a sensação de que há muita gente que não sabe que está a praticar atos cristãos, mas está. E há uma marca muito forte dessa secularização por via do excesso Eu estava a ler há bocadinho um texto sobre do Bento XVI, que eu gosto imenso, do Bento XVI, sobre a questão do ser humano produto e não presente, em que é o aceitar aquilo que nos acontece e o aceitar o ser humano que nasce e o aceitar. Eu não vou discutir agora a questão do aborto ou do que é que seja. O aceitar o outro que está ali diante de mim como algo que eu não controlo ou que não devia controlar é uma coisa que tinha que ser repensada. E agora eu vou atualizar isso para a questão da Covid. É que você havia de ver a surpresa, deve ter visto a surpresa e a irritação das pessoas pelo facto da Covid, dos cientistas não dizerem certamente que a partir do dia 15 do mês de não sei de quê já podemos porque já se atingiu, porque já se foi. E estão furiosos porque os cientistas dizem que em princípio o mar vai subir entre tanto e tanto, mas os cientistas não são capazes de dizer quanto. Eu acho que há uma certa humanidade, que infelizmente é a humanidade ocidental, que é a nossa, não é? Aquela em que nós nos movimentamos, há uma certa humanidade que está tão formatada, tão exigente relativamente ao clique que liga, ao clique que desliga, à temperatura que a gente decide porque está num ambiente controlado, que quando um cientista vem dizer, bom, em princípio será por aí, fica furioso. Ou seja, a surpresa de cada dia, o agradecer cada dia, o ver o que é que eu posso fazer cada dia sem ser demasiado controlado, é uma coisa que está muito na Europa. E isso também acho que afeta essa nossa disponibilidade para o outro, seja ele quem for e apareça ele como aparecer. Uhum. Nós estamos mesmo na reta final, tenho só uma última pergunta, pegando nesta sua última afirmação, que tem a ver com este desejo controleiro, não sei se a expressão existe, mas é um desejo controleiro da nossa parte de controlar tudo, e isso também resulta muito das certezas que temos ou que pensamos ter, e que este vírus veio demonstrar que não tínhamos assim tantas certezas. Depois desta pandemia ficaremos melhores? A tal Europa mais cristã, ocidental, que se achava dona de tudo e de todos, conseguirá colocar-se no seu lugar e conseguirá ficar melhores? Conseguiremos olhar para os outros não como os outros que estão para um lado, mas os outros que são iguais a nós, que são frágeis como nós, que têm as fortalezas como nós, que têm problemas como nós, mas que no fundo somos todos iguais, como o tal de São Francisco de Assis. Não acredito que haja grande mudança, porque eu sou de história,
E, portanto, quem é de história sabe que a evolução da humanidade se faz com uma lentidão exasperante, mas faz-se com grande lentidão. Agora, há uma coisa que disse há bocadinho, que é essa a leitura que muita gente tem, e aí passa a ser verdade, mas que na realidade é uma coisa que talvez a Europa devia pensar um bocadinho mais, que é a riqueza da Europa foi a capacidade de englobar os outros. Nós chegámos ao lado de lá, não só os portugueses, mas os espanhóis, os ingleses, os holandeses, os italianos, todos os romanos, toda a gente andou por esse mundo fora. Para já a Europa é filha de uma quantidade de gente que vem. E a Europa também gerou muitas dinâmicas de externalização das suas capacidades e dos seus sentimentos. Eu acho que a Covid fez com que algumas pessoas tenham ficado despertas. Acrescento-lhe a questão de uma coisa que agora está a ser dita, que eu achei muito interessante, ainda li hoje, que é a questão da transição climática. Já não estão a falar da recuperação nem de reavaliação. Transição, ou seja, já virou, já saltou, já passou. Agora, nós todos, igreja, hierarquia, estrutura, crentes, pouco crentes, cheios de dúvidas, como eu às vezes estou, nós devíamos era ser capazes de aproveitar. Eu vou ser complicado, vamos lá ver se eu consigo dizer. Essa insegurança que a Covid e as alterações climáticas nos recolocaram diante dos olhos para nós percebermos que o dia a dia é feito de coisas estranhas, de dificuldades, mas também é feito de esperança. E é feito também de uma grande aceitação do que nos apareça diante. E isso depende de nós cristianizarmos, isso é um raciocínio muito jesuíta, cristianizarmos essa atitude de olhar para o que nos vai aparecer, de o aceitar e de o mobilizar, e não apenas de criticar porque eu não controlo ou porque alguém devia controlar. Sim, a insegurança faz parte da humanidade, mas eu não acredito que seja por causa da insegurança que a gente tem fé. Eu acho que a grande diferença da religião cristã para as outras é acreditar que o amor estrutura a convivência entre as pessoas. Muito obrigada, Francisco Maduro Dias, na primeira pessoa, neste Palavras que Abrem Caminho, depois de um regresso e de uma interrupção, aliás, de 2 semanas. Até à próxima semana.